Nós já estamos com o cardiologista, doutor Alcino Sá. Doutor Alcino Sá, para a gente conversar um pouco sobre essa questão do AVC em garotos, né? E jovens, assim, né? Atletas também, né? Que Sim. nos choca bastante, porque é como se você fizesse tudo corretamente e fosse derrotado pelo seu organismo. Não sei se eu estou falando bobagem, mas a impressão que a gente tem é essa, né? Sim. Vamos ver se a gente já tem uma imagem aí do doutor Alcino. Vamos tentar dividir a pra tela. gente conversar com ele. Pronto, olha aí. Doutor Alcino Sá, cardiologista. Doutor, Bom dia, ao doutor. vivo. Seja bem-vindo. Estamos ao vivo para todo o Brasil. A nossa audiência, mais de 1 milhão de telespectadores nesse momento. Essa notícia correu rapidamente. Desse jovem de 28 anos, atleta, pouca gordura, a gente vê o peitoral, o porte físico dele. Desse atleta, um atleta de alto nível, de alto rendimento. É uma grande comoção, não poderia ser diferente, mas o que chama atenção e me assustou, porque eu tenho uma gordura visceral aqui. Eu como mão de vaca, eu como sarapatel, né? não sou atleta. A pressão muita bacana, preocupação, minha pressão 16/9. Eu já sei, não preciso só me dizer que eu sou uma bomba relógio. Mas esse rapaz aí é surpreendente, né? Surpreendente. Bom dia, seja bem-vindo, doutor cardiologista, doutor Alcino Sá. Bom dia. Bom dia a todos. Olha, realmente é difícil, né, quando a gente vê um atleta, alguém que cuida da saúde, muito mais do que nós, né, por conta da atividade diária, alimentação, e a gente tem esse tipo de problema. Mas é importante entender que esse tipo de problema no atleta não tem necessariamente a ver com a sua atividade. Muitas vezes, em especial o AVC, ele acontece por uma doença congênita, uma doença de nascimento, e que nessa idade ela termina ocorrendo. Por exemplo, um aneurisma cerebral. É a ocorrência muito comum nessa idade, né? São as más formações arteriovenosas, que é uma alteração que acontece entre a artéria e a veia no cérebro. E os AVCs hemorrágicos, que foi o caso, muito provavelmente decorrente de aneurisma cerebral, que é uma alteração de nascimento, não é uma ocorrência que aconteceu após a idade adulta. A gente precisa entender também que a maior causa dos AVCs é ainda a hipertensão. Então, a hipertensão é a maior causa dos AVCs, mas é um outro tipo de AVC, que também pode ser hemorrágico, mas a maioria é AVC isquêmico. Mas a hipertensão também pode causar AVC hemorrágico. Mas no caso da hipertensão é uma doença adquirida. E no caso, provavelmente, desse atleta, foi uma doença que aconteceu desde o nascimento e que culminou nessa idade, antes dos 30 anos de idade. Muito jovem, né? A gente lamenta muito a situação e tivemos a informação da imprensa, doutor Alcino, de que havia já um histórico familiar que o pai dele teria já morrido há algum tempo, vítima do mesmo acidente vascular cerebral também. Isso pode ter tido essa contribuição aí da genética? Pode sim. Algumas ocorrências, alguns tipos de aneurisma têm um componente familiar. Então, é sempre importante fazer a investigação quando existe um histórico familiar de acidente vascular cerebral hemorrágico, né, no caso desse jovem, decorrente de um aneurisma cerebral, é importante o acompanhamento e a investigação, boa parte das vezes de familiares aí que são mais próximos, principalmente parentes de primeiro grau. A gente está aqui, inclusive, com o GC, casos de AVC aumentaram, cerca de 15% em pessoas jovens. O que podemos falar desse percentual? Na verdade, não foi só AVC, né? As doenças cardiovasculares em geral, elas aumentaram mais nas pessoas mais jovens. Isso, antigamente a gente via pacientes de 80 anos de idade, 70 anos de idade, tendo, por exemplo, infarto e AVC. Hoje a gente vê isso na última década, pacientes mais jovens e mais recentemente pacientes mais jovens ainda. E tem muito a ver com o nosso estilo de vida que a gente tem adotado, né? Um estilo de vida que tem muito mais sedentarismo, tem muito mais alimentação inadequada e tem muito mais doenças, como por exemplo a hipertensão, acometendo pessoas mais jovens. Então isso leva, sem dúvida, a trazer essa doença cardiovascular que era numa idade mais avançada para uma idade mais
mais precoce. Contradição, pelo menos assim é o meu modo de ver, né? Porque nós estamos vivendo mais. Ou o senhor não concorda com isso, diante das pesquisas que a gente tem visto, um aumento, digamos, as pessoas estão vivendo mais, chegando aos 70, aos 80, aos 90 anos. Sim, é verdade. A expectativa de vida tem aumentado. Antigamente se morria muito por doenças infecciosas. Depois, as doenças cardiovasculares hoje é que tem dominado a taxa de mortalidade. Então, hoje a gente morre mais por doença cardiovascular. Mas isso se deve muito, principalmente, à evolução tanto da medicina, com tratamentos, diagnósticos mais precoces, quanto também ao surgimento de medicamentos que têm ajudado a gente a viver mais. Por exemplo, vamos fazer um exemplo bem prático. Quando a gente fala, por exemplo, de colesterol alterado, quando a gente falava isso 30 anos atrás, nem se cogitava que colesterol poderia causar tantos problemas cardiovasculares. E aí, a partir daí, surgiram estudos, medicamentos e tratamento, e a gente tem dado muito foco em relação ao colesterol alterado e, portanto, a gente tem vivido mais em relação a isso. Quando a gente fala, por exemplo, de hipertensão arterial, até bem pouco tempo se acreditava que uma pressão de 15 era adequada, depois 14 virou adequada, 13, e hoje já se fala em níveis de pressão abaixo de 12. Isso por quê? Porque a gente tem descoberto, a medicina tem evoluído e mostrado que o tratamento mais agressivo e mais precoce, isso a gente consegue viver mais e melhor. Então, no longo prazo, quando a gente fala de vida, expectativa de vida e doença cardiovascular, a gente tem que olhar muito o horizonte de longo prazo, de 20, 30 anos. Então, quando a gente trata mais precocemente uma doença, a gente consegue viver mais e melhor e sem as complicações daquela doença. Então, acho que é isso que a gente precisa entender. Estamos vivendo mais por uma evolução da medicina, uma evolução dos métodos diagnósticos e uma compreensão maior da doença também. Vacinas, tratamentos mais modernos, por exemplo, tratamentos oncológicos, que antigamente o câncer era uma sentença de morte praticamente. E hoje a gente entende que muitos tipos de câncer, com a evolução da oncologia, têm dado diagnósticos de cura, né, para muito mais pacientes. Então, isso também contribui para o aumento da expectativa de vida. Ou se colocar, vamos imaginar aqui, fazer um exercício aqui hipotético. Se o senhor fosse colocar um percentual, a contribuição para a pessoa ter um AVC, um infarto, histórico familiar, a alimentação e a atividade física, qual seria esse percentual para cada um, na sua opinião? Quando a gente fala de histórico familiar, a gente precisa. É difícil a gente poder precisar especificamente cada um. O histórico familiar é muito importante. Eu acho que ele é a base de qualquer doença, quando a gente fala, seja, a meu ver, né, seja doença oncológica, seja doença cardiovascular, o histórico familiar ele é muito importante. Por exemplo, se você tem um pai hipertenso, uma mãe hipertensa, a chance de você ser hipertenso é muito alta. Então, a base da doença é a parte genética. Mas é óbvio que com a evolução, em especial das alimentações, ou alimentação muito à base de gordura hidrogenada, ou com muito sal, muito conservante, isso tem aumentado também, ampliado o papel dessa alimentação no aumento das doenças cardiovasculares. Mas, enfim, vamos considerar uma base genética importante e estilo de vida com alimentação e atividade física. Hoje, o sedentarismo também é uma doença. Hoje, a alimentação inadequada também é um fator de risco importante, mas a base genética ela é mais importante, a meu ver. Então, a gente observa muitos pacientes, por exemplo, que são fumantes, que são pacientes que bebem muito, que consomem de forma inadequada e que vivem mais de 80, 90 anos. Esses pacientes, a gente precisa entender que são exceção, não são a regra. A regra é o paciente que tem um estilo de vida inadequado em cima de uma base genética ruim e que aí você vai ter uma doença mais precoce. Eu, por exemplo, eu já cuidei de pacientes aos 27 anos de idade precisando operar do coração por conta de veias do coração entupidas, porque tinha uma base genética alterada junto com tabagismo, por exemplo. Então, é importante a gente entender isso. Só a genética não salva,
o estilo de vida ajuda bastante a gente, mesmo aqueles que têm um histórico familiar complicado. Doutor Alcino Sá, cardiologista, obrigado, doutor, por nos atender. A gente sabe que o senhor está aí no consultório e parou um tempinho aí para nos ajudar aqui a esclarecer, porque é um caso que requer muita atenção. Então, gente, vamos cuidar da alimentação, hein, doutor? Vamos cuidar, né? Vamos tentar equilibrar tudo, né? Isso é academia, viu? A atividade física é importante, hoje a obesidade é um novo grande fator disso. Antigamente a gente achava, por exemplo, que a obesidade era só estética. Hoje a gente sabe que a obesidade, por exemplo, ela está relacionada, por exemplo, com a hipertensão, está relacionada com diabetes, então está relacionado, inclusive, com uma menor expectativa de vida. Então, cuidar do peso, cuidar da atividade física, cuidar da alimentação, são fundamentais para a gente possa viver mais e melhor. É verdade. Tá certo. Aí, obrigado, doutor Alcino Sá, cardiologista. Tá aí, ali. Feliz ano novo para o senhor, um ótimo ano aí de muito trabalho, de muita saúde, coração aí bem tratado, né? E a gente agradece demais aí os seus esclarecimentos.